Uma reportagem do jornal O Globo informa que o governo federal tem negado acesso a documentos que não são mais sigilosos e agora são públicos. Segundo a publicação, o Globo tenta há 4 meses, através da Lei de Acesso à Informação, obter acesso a documentos que ficaram em segredo por no mínimo 5 anos na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Dos 94 documentos solicitados pelo jornal, 91 foram rejeitados. Com base em uma lei de 1999, o Gabinete de Segurança Institucional, órgão ao qual a ABIN está subordinada, afirma que os dados expõem funcionários da agência e que tratam de temas de sensibilidade para o Estado. Constantino. Olha, eu acho que eu sou sempre a favor de mais transparência do Estado. Eu acho que o Estado tem um dever de ser transparente para com a população, que é quem paga as contas do Estado, né? E nesse aspecto, o meu liberalismo é total. Dito isso, é óbvio que eu entendo, e a gente não pode ser romântico ou ingênuo, é óbvio que eu entendo que existe um trade-off, uma clara troca, quando vai se aproximando de assuntos ligados à segurança nacional, à inteligência, ao trabalho de inteligência do Estado, né? Então, é óbvio que isso não é igual a uma informação comezinha do dia a dia de outras áreas. O próprio governo, e a reportagem que trouxe isso à tona mostra, ele fornece o grosso das solicitações pela lei de divulgação das informações, né? Você recebeu milhares de pedidos e mais de 2/3 foram entregues. No caso do GSI, tem ali uma taxa maior de recusa, crescente agora, por conta de um pedido crescente também, que gira em torno desse 1/3 de negação. Isso não é exatamente compatível com o título e tudo mais que está se dando, que é travar acesso da sociedade às informações. Eu acho que é talvez segurar, protelar, filtrar, porque, de fato, repito, há um claro trade-off aqui. O lado liberal, que quer o máximo possível de transparência do governo, do Estado, e o lado realista, que entende que em certas áreas, como segurança nacional, inteligência, diplomacia, isso exige algum cuidado ao ser revelado, porque, de fato, envolve ali funcionários, informações sigilosas, sensíveis, que, de certa forma, podem impactar o andamento hoje de operações e do próprio funcionamento dessa função do Estado. Então, uma vez que já caiu ali no prazo e tudo mais, eu acho que deveria haver uma celeridade maior e o Estado tem que, no mínimo, justificar com um pouco mais de embasamento a demora. Mas eu não faria um alarmismo tão grande em cima disso como se fosse uma narrativa, né? Uma narrativa de que esse é um governo que recusa a transparência, é opaco e não quer que a população tenha acesso a nada. Eu não iria muito por aí, eu acho que isso é talvez uma narrativa precipitada. Você, Vera? Bom, os dados, esses que a reportagem pediu por meio da Lei de Acesso à Informação Pública, mais de 90, já não são protegidos. Justamente porque a ABIN e o GSI têm uma sensibilidade maior, o prazo pelo qual os documentos ficam protegidos nessas áreas é maior, e ele já venceu, um prazo de 5 anos, e todas as informações que estão sendo pedidas pelo jornal já fazem jus ao que a lei determina, portanto é legal a determinação, não é discricionário por parte da ABIN ou do GSI. Eles estão se valendo de um instrumento bem anterior da Lei de Acesso à Informação Pública, que passou a vigorar em 2012, para negar esse acesso alegando sensibilidade. Dentro do escopo do que foi pedido pelo jornal, tem temas de segurança, tem temas de meio ambiente, tem uma sorte de assuntos, nem todos eles de máxima sensibilidade, que estão sendo negados pelo GSI. A média geral de negativa de pedidos ao longo do tempo em que a Lei de Acesso à Informação Pública, que é um grande marco institucional, uma conquista da sociedade brasileira, vigora, a negativa é de 8%. No caso do GSI, ela chega a 33%, então ela é bem maior. Não é de agora, tradicionalmente já é maior nessa área justamente por essa questão, mas agora tem uma questão temporal. O lapso temporal em que os documentos ficariam protegidos já expirou. Você precisa ou mudar a lei de acesso à informação pública ou liberar os documentos. Não existe um meio termo possível pelo ordenamento legal para isso. Fora isso, é sentar em cima dos documentos.
Esse governo, não se trata de narrativa, fez isso agora, está ancorado em dados, são 94 pedidos que estão sendo negados pelo GSI sob a justificativa de uma lei de 1999, que contraria o que diz a lei de 2012, e, além disso, já tentou mudar quem pode decretar sigilo ultra secreto, material mais sigiloso de documentos, estender a muitos funcionários para, portanto, estender a possibilidade de você carimbar um documento como sigiloso e ninguém ter acesso. Então, a opacidade já se viu em duas circunstâncias que não são narrativas, são duas circunstâncias fáticas. Uma, um decreto presidencial, e a outra é esse dado numérico e estatístico de pedidos que foram negados. A Lei de Acesso à Informação Pública é um grande instrumento de investigação jornalística, não a serviço do jornalista, a serviço da sociedade. Nos Estados Unidos, grandes matérias, grandes reportagens, grandes revelações foram feitas com base neste tipo de transparência, de você ter acesso a dados da CIA, do Pentágono, depois que passa o tempo em que eles são sigilosos. Inclusive, informações do Brasil, muito relevantes, vieram a partir de pesquisadores que tiveram acesso a esses dados do Departamento de Estado norte-americano, da CIA, do Pentágono. É o mesmo que se quer aqui, não se quer nada diferente. Que passado o tempo pelo qual o resguardo do sigilo dos documentos é legal, eles se tornem públicos, para que a população e a sociedade saiba, entenda que foi a decisão que norteou a autoridade naquele momento. Então, o GSI dá uma explicação insuficiente para as negativas que faz, para pedidos que são amparados pela Lei de Acesso à Informação Pública. Josias. A recusa do Gabinete de Segurança Institucional de fornecer documentos que perderam a classificação de secreto, sigiloso, ultra secreto, isso é uma versão estatal do cacuete brasileiro embutido numa velha pergunta: você sabe com quem está falando? É como se a Lei de Acesso à Informação valesse para todos os órgãos públicos, exceto para aquele que tem sob o seu guarda-chuva a ABIN, a Agência de Inteligência do Governo. Ali prevalece a lei da selva. Quem define o que deve ou não ser divulgado é o Tarzan, que comanda a repartição ali no instante em que a requisição é feita. A lei de acesso à informação ela é muito criteriosa. Ela foi muito discutida e ficou uma lei muito bem elaborada. Ela estabelece vários estágios de opacidade. Há documentos que são classificados como reservados e estes papéis têm um prazo de classificação de 5 anos. Durante 5 anos, ninguém tem acesso. Documentos secretos, 15 anos de restrição à publicidade. E ultra-secretos, 25 anos de preservação. Renovável, esse período é renovável por um período de igual tamanho. A notícia do Globo fala em 91 pedidos de acesso à informação negados no intervalo de 4 meses. Alega-se que uma outra lei, anterior à Lei de Acesso à Informação, autorizaria o GSI a manter em segredo esses papéis que expõem o funcionamento do órgão, diz que a divulgação comprometeria os interesses do Estado. Trata-se aqui, a meu ver, de um caso típico de interpretação da legislação. E essa é uma batalha que eu acho que vale a pena ser travada. Envolve valores constitucionais, então isso vai ser levado, ou deveria ser levado, ao Supremo Tribunal Federal. A segurança do Estado é importante, mas não dá direito ao sigilo eterno. Se avalia que o prazo de manutenção dos papéis sob sigilo é curto, o GSI que peça um ajuste na lei. Mas não tem esse órgão a prerrogativa de descumprir a legislação em benefício de uma transparência que deveria ser uma transparência de cristal e que o GSI quer que seja uma transparência de copo de requeijão. Não é assim que a banda toca, é preciso que essa questão seja levada às últimas consequências com um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Essa lei de acesso não existe para jornalista, ela existe para o cidadão brasileiro. Qualquer pessoa tem direito de saber o que os órgãos públicos estão fazendo. Há um interesse, inclusive, historiográfico. Documento que está guardado há 25 anos, há interesse histórico sobre o conhecimento disso. Então, não dá. É inaceitável o que o GSI está fazendo e sem dar muitas explicações. Aí fica mais inaceitável ainda.